Deus abençoe, irmãos. Bem-vindos à nossa live hoje, um dia especial para nós. As quinta-feiras são onde a gente pode se comunicar com vocês, não é? Creio que vocês estão esperando em Deus nessa noite. Então, nós vamos ter uma oração, depois vamos ler a Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 33. Pai Celestial, estamos aqui diante do Senhor, depois de um dia, Senhor, de trabalho que tivemos pela graça de Deus, nós estamos aqui em pé, confiantes e agradecidos que o Senhor vai tratar conosco de uma maneira especial nessas mensagens que não é a nossa voz, é a voz de Deus que tem sido enviada sobre a terra. Prepara nossos corações para isso, enche nossas almas de satisfação, de graça, de misericórdia, Senhor, aqueles que estão alcançando nessa noite, confiando que o Senhor vai tratar com eles. Abençoa, Senhor, que essa palavra vá de coração em coração, de vida em vida, Senhor, que possa chegar na hora certa para alguém, para que ele tome uma decisão certa e correta diante do Senhor. Pai, obrigado por tudo isso, obrigado por estarmos aqui nessa noite, obrigado por sermos parte desse Evangelho, Senhor, que é tão difícil para os homens, mas para Deus não é. Então, Senhor, prepara para nós aqui uma mesa agora na presença dos inimigos, e o nosso cálice transborde, como diz a Bíblia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler então aqui, irmãos, diz assim: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os seus exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Deus abençoe vocês, então todos vamos nos preparar, nós vamos meditar numa mensagem essa noite aqui chamada O Tempo de Decisão. Esse fim de semana nós passamos estudando sobre o poder da decisão, o resultado da decisão. Hoje nós temos o tempo de decisão. Espero que isso caia muito bem no coração de vocês que estão na escuta. Nós estamos em 3 aqui essa noite, não é? Que está a Irmã Santa, a Betânia também, que cuida aqui dessa live, né? E nós queremos então transmitir a vocês uma saudação a todos que estão nos assistindo, que estão desejando ouvir alguma coisa da parte de Deus. Quer falar um pouquinho? Deus abençoe vocês então todos, irmãos. Lembrando que a irmã Sara está de aniversário hoje, né? Deus abençoe ela, proteja com a sua graça, com o seu amor, com a sua bondade. Ele seja perto de você aí, irmã Sara. Deus abençoe ricamente aí, irmão Pedro, todos vocês. Desejamos a bênção de Deus para todos. Então, e vamos dar início então aqui, começando esse capítulo da fé que se chama Galeria dos Heróis da Fé. Se você teve fé algum dia, você sabe o que é fé. Fé é uma coisa que não se duvida, se espera e confia. É uma plataforma de decisão mesmo, a fé. Quando ela chega no coração, ela é um alicerce de confiança que a casa não cairá se tomar aquela decisão. Vocês sabem que hoje nós estamos cercados de muitas dúvidas, cercados de não sabemos se fizemos aquilo ou não fizemos, porque isso acompanha o ser humano. O ser humano é desgastante mesmo, ele faz coisas que às vezes não deveria fazer, mas faz. Então isso acompanha, isso aqui, irmãos, essas coisas se chama dúvida. Dúvida não pode estar junto com a fé. Ou você crê ou não crê. Ou você é de Deus ou não é de Deus. Então são 2, 3 coisas
que você carrega com você, uma decisão que você deve tomar diante do Criador. Você pode admirar os cristãos, né? Você pode admirar esse ou aquele, mas isso é uma admiração aos homens. Mas quando chega em Cristo, é a sua decisão. É aquilo que você vai fazer para o lado eterno. Não é para o lado humano que você está fazendo essas promessas. Tá? Então, aqui a Bíblia diz que aqueles heróis da fé do passado, eles venceram reinos, né? Então, receberam uma promessa de Deus. Mas eu quero tomar aqui uma mensagem com vocês que está baseada nisso, no herói da fé que foi Abraão. Abraão chegou a um ponto dele ter que tomar uma decisão que só Deus podia lhe ajudar. Era enviar seu servo para buscar uma noiva para Isaac. Isaac estava no tempo que Abraão estava no tempo que o filho da promessa desse continuidade a esse plano de Deus que foi realizado no nascimento de Isaac. Isaac passou por alguma prova, como mocinho, Deus levou-lhe o sacrifício e Deus o livrou. Colocou um cordeiro no lugar dele, porque ele era um homem que veio para uma determinada situação, era trazer a semente de Deus ao plano que Deus tinha escolhido. Então vejam bem, ele diz assim aqui, então quando Eliezer reuniu seus camelos e começou a jornada, então ele chegou a um ponto onde ele teve que fazer uma decisão. Então todos nós temos que chegar a um ponto de fazer uma decisão. E muitas vezes ao contrário o que pensamos, o que decidimos, porque isso é um assunto de eternidade. Então ele diz aqui, naquela decisão foi que ele ia usar o seu próprio julgamento ou confiar no julgamento de Deus. Eliezer era o homem de confiança que saiu da casa de Abraão para buscar a noiva, para Isaac. Todo o plano estava baseado nisso. Então um erro nisso poderia causar uma coisa muito grave e não realizar aquilo que estava no plano, mas isso era impossível porque Deus estava cuidando disso. Ele já tinha escolhido certamente aquela moça para Isaac, porque dali sairia uma semente original, pura, que daria conta de dar continuidade àquele plano que Deus tinha estabelecido. E o que Deus faz, ninguém desmancha, isso é certo. As pessoas podem fazer cara feia, podem fazer o que quiserem, mas eles não vão desmanchar o plano de Deus. Deus trabalha em torno disso. Ninguém pode subir acima de Deus. Os seus planos são reais e verdadeiros. Deus trabalha para juntar aquilo que Ele mesmo elegeu e predestinou, que foi seus filhos. Um filho de Deus, ele não vem para fazer coisas que não competem àquele plano. Ele vem ser posto aqui. Então, por isso que tem o segundo nascimento, que é da água do Espírito. E Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque aí é o novo homem que Deus escolheu que entra em cena. Amém? E a Bíblia diz, ninguém pode trazer acusação contra os seus ungidos, aquela escolha. Então veja bem, aleluia, ele precisava tomar uma decisão. Olha, ele diz aqui, isso que virá. Cada um de nós, antes de deixarmos o edifício essa noite, especialmente vocês, pessoas que aqui estão enfermas e aflitas, você é forçado a uma posição. E essa posição você não pode pegar outra pessoa no seu lugar. É você e Deus, unicamente. Por isso que você é desigual um do outro. Né? Ninguém tem um polegar igual ao outro. Né? Porque cada um tem
sua identificação própria. Então, vejam vocês, então somos forçados a tomar uma posição, ou mais cedo ou mais tarde tem que ser feito isso. Mas você não deixe passar essa oportunidade. Talvez você que está me ouvindo há tanto tempo, né, tem pensado em tomar uma decisão, mas não tem conseguido. Porque você não levantou a cabeça rumo à direção de Deus. A hora que você levantar, essa decisão é feita. Porque isso não vem do humano. O humano, por mais certo que ele tome uma decisão, ele sempre deixa alguma coisa indesejável pelo caminho. Isso é perigoso. Então veja bem, Eliezer, depois de ter chegado ao portão da cidade, o portão da cidade é onde a donzela morava. Essa moça que já estava marcada por Deus para ser a esposa de Isaac. Ser esposa de Isaac era uma responsabilidade muito grande, não era uma mulher tagarela, não era uma mulher desnorteada, ela teria que tomar uma decisão, né, como uma filha de Deus. Então Deus já tinha escolhido isso. Cuidem bem. E agora, ele, ao chegar ao portão da cidade, ele não podia ser o seu próprio intelecto agora, eu vou aqui, eu vou ali, vou procurar aqui, não. Ele tinha que tomar uma decisão junto com Deus, para tentar escolher talvez o que ele pensou para sua esposa, mais apropriada para ser a esposa do filho do seu mestre. Veja, Abraão era o mestre daquele senhor, então ele foi fazer uma jornada agora não sua, mas de Abraão. Veja a responsabilidade que nós temos às vezes de tomar nossas decisões em favor de alguém. Tem que ser certas e corretas, você tem que assumir o que faz, porque um dia desses você vai ter que responder por aquilo que fez. Então é melhor você tomar um rumo com Deus e ir, ainda que tenha que esperar, mas confiar inteiramente. Esse é o ponto agradável. Vocês viram como Noemi, o nome dela era agradável. Então ela voltou para sua casa, voltou para sua terra para possuir o que tinha, mas ela precisava ainda de um redentor dos seus bens. Ela estava ali em boa saúde e tinha voltado para a terra, mas ela precisava tomar uma decisão agora. Alguém tinha que aparecer para redimir o que era seu. Mas ela trouxe a pessoa indicada para levar ela até o lugar onde estava o tipo de Cristo, que era aquele Senhor, né, que estava ali preparado para enfrentar aquela situação. Só ele podia redimir Noemi para chegar a tomar aquela moça chamada, como é que era? Ruth. Então Ruth era a pessoa que era a intermediária daquela redenção. Quando Cristo veio, teve que haver alguém intermediário. Ele teve que ocupar o ventre de uma mulher chamada Maria para trazer a semente do Redentor. E quando foi gerado o Redentor naquele ventre, ele foi gerado para um propósito, não para ser um homem comum, ainda que esteve junto ao seu pai emprestado, que era José, né? Na carpintaria. Ele trabalhou porque ele tinha que sentir o que significava ser um ser humano. Mas ele era Deus por dentro e Deus por fora. Todo mundo olhava para ele como filho de José, mas ele não era, ele era filho de Deus, né? Gerado no ventre de uma virgem.
E ele teria um compromisso agora de redentor também, né? Então, vejam aqui, ele segue dizendo então aqui a respeito dessas coisas. Eu penso que Eliezer fez uma decisão quando ele disse: confiaria em Deus, por isso, em Gênesis 24, 1 a 30. Ali está a decisão de Eliezer e o chamado para buscar a moça para Isaac. Aleluia. Amém. O profeta diz aqui mais adiante nessa mensagem que o casamento não é a moça nem o moço que buscam. Eles têm que orarem a Deus e Deus apontará aquilo que for certo. Então veja você, agora você vai ser forçado a mesma coisa. Você é, depois desse 12 ou 13 noites de reunião que estavam ali, movimento do Espírito Santo provando sua palavra, mostrando seus sinais visíveis que o Messias foi profetizado e o que faria nesses dias antes da destruição do mundo. Está vendo? Antes da destruição, ele teria que mandar um profeta, isso sim, para reunir a noiva, um mensageiro tipo de Eliezer, trazendo a noiva ao noivo, né? E esse mensageiro trouxe a mensagem do chamado e dormiu, está na sepultura. Mas vocês sabem que ele voltará um dia. E ele nos apresentará o Senhor Jesus um dia, como ele é um mensageiro da noiva, amém, para o Isaac, que é Cristo. E se Isaac recebeu a noiva na metade do caminho da casa, entre a casa e o lugar que orava, assim também Jesus encontrará sua noiva na metade do caminho, e ela também. Então o casamento é na metade do caminho, veja, da casa. Então um dia nós vamos ver isso acontecer. E quando será, você pergunta? Bom, é quando a noiva estiver completa. Rebeca teve que cumprir todos os requisitos que o mensageiro exigiu de Deus para ser a esposa. E a noiva tem que cumprir todos os requisitos, né, que o mensageiro tem proposto com Deus. Ele sempre propôs de dizer: não, eu não tenho nada nisso, quem tem é Deus. E tudo que ele fez, algo cumpriu e outras não estão cumprindo. Mas você não brinque, porque ele está cumprindo o resto das profecias. Essa palavra, ela ficou como um mandamento para nós, e mandamento não pode ser questionado. Vocês sabem disso. O mandamento é crido e vivido. Então não há como mudar isso aqui. Ele diz aqui, vamos seguindo para nós entender. Agora você vai forçar a mesma coisa. Você, ele está falando com você agora. Você, depois destas 12 ou 13 noites, talvez aqui depois dessa live você vai ter que tomar uma decisão. O tempo está curto e você não sabe quanto falta para passar para o outro lado. Talvez seja minutos, segundos. O relógio de Deus não é o nosso. Mas chegará a hora que cada pessoa terá que tomar essa decisão. Não pode ficar no meio do caminho, nem na beira do caminho. Tem que entrar no caminho. O caminho é Cristo, é o caminho de sangue, é o sacrifício. Então vejam bem, eles todo sinal anuncia, portanto, que é isto? Agora você vai confiar esta noite, quando orar por você, quer dizer, ele estava orando pelos doentes. Você vai confiar, ele está perguntando. Em outras palavras, se não vai confiar, não adianta vir aqui. O resultado da live para você prestar atenção no que Deus está tratando com você agora, nesse momento.
o que Ele vai fazer por você depende do seu comportamento com a mensagem. Aleluia. Então, o seu próprio pensamento intelectual, você vai confiar em Deus com isso? Deus não trabalha nessa linha. Isso é humano. Eu creio que eu estou confiando que você vai colocar-se nas mãos de Deus para fazer sua decisão. Isso é o que você tem que fazer. Seja na direção que for. Amém. Ou seja um trabalho, ou seja a salvação, seja o que for, você tem que tomar essas decisões. Aleluia. Quantas pessoas chegam muitas vezes desesperadas e elas confiam em Deus, e em poucas horas ou segundos elas estão no caminho que elas desejavam. Isso é a boa vontade da pessoa com Deus, certo? Então ele diz aqui, você vai confiar em quem? Em você, nos seus pensamentos, ou você vai fazer o quê? Confiar em você, nos seus pensamentos, é uma falsa decisão. Deus não nos criou para nós nos governar. Deus tem um governo. E esse governo não é legalismo, não é liberalismo e não é algo que você busca para seu próprio bem. É Deus conseguindo para você algo que você não imaginava. Quantas pessoas ficam sofrendo num sistema organizado pelos homens e não sabem que existe essa mensagem? E quando eles reconhecem, eles ouvem essa mensagem, eles tomam novas direções, porque essa é a direção de Deus e ela não vai ficar subjugada aos direitos dos homens. O homem tem direito a fazer o que ele quer, só que no fim do caminho tem um acerto. Ele pode dizer assim, olha, eu não creio nesse batismo que você anuncia aí de Atos 2,38, ser batizado em nome do Senhor Jesus. Irmão, você vai ter que responder por isso, porque isso está na Escritura. Olha lá. Amém? Então, creia que quando Pedro realizou esse batismo, ele estava cumprindo a ordem de Jesus de São Mateus 28:19. Ide ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando Pedro apareceu no Pentecoste, depois de descer daquele encontro de línguas de fogo que eles tiveram com Deus, ele desceu certo, com decisão certa e com direção certa para as pessoas. E eles então se sentiram compungidos, quer dizer, cheios também de algo que eles não estavam entendendo. E eles fizeram a pergunta, o que faremos, varões e irmãos? E o que Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele estava cumprindo o que o anjo disse para Maria em São Mateus 1:18. Ele se chamará Jesus e salvará o seu povo dos seus pecados. Como você vai ser perdoado num título de Pai, Filho e Espírito Santo? São títulos de uma pessoa e não um nome. Então você não encontra na Bíblia nenhum nome, nenhum batismo realizado em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Encontra uma ordem de Jesus. Amém? Então o Senhor é o corpo, Jesus, o Senhor é a autoridade, Jesus é o corpo e Cristo é o Espírito Santo, é o que Ele é. Então Pedro estava errado quando fez isso? Não. Ele falou, Senhor Jesus Cristo é o nome que a pessoa deve tomar em seu batismo. E quando você toma esse batismo, o profeta diz que você está seguro em algo. Você está na entrada da porta, mas na entrada da porta para dentro de casa já é outro ambiente. Você está entendendo?
Quando você consegue sair do mundo da religião organizada, seja o que for, e pisar dentro de um tabernáculo onde ou você tomou conhecimento dessa mensagem, você vai se sentir bem confortável. Porque você não estará mais sujeito a homem agora, você estará sujeito à Escritura, à palavra, que está tomando conta da sua vida. Eu sei que isso está caindo bem para alguém nessa noite, eu não tenho dúvida, porque isso é para eleitos, isso é para filhos. Se você for um filho, um eleito, você não vai ficar fora dessa porta. Amém? Eu prometi a Deus que essa live eu vou fazer somente com esse tipo de evangelismo. Eu não vou colocar doutrinas aqui, porque isso é o que as pessoas precisam ouvir. É para chegar aonde Jesus se encontra. Certo? Por que o tabernáculo tem pessoas maduras, pessoas que são inflexíveis na doutrina? Amém? Eles vivem aquilo. E quando você chega, você encontra então um lugar seguro, aonde você pode se informar com mais humilde membro aqui dentro. Se comunicar com ele, saber que ele tem algo nele que você não tem ainda, sendo um homem ou uma mulher intelectual. O intelecto você acha na faculdade, nos seus ensinos, né? Você acha onde você vai aqui nesse mundo, mas com Deus você só acha em Malaquias 4, aonde a existência de Deus habitou nesses dias. O poder de Deus que habitou num homem chamado profeta Elias. Tá? Você diz profeta Elias, e como aparece William Branham? Você não encontra o nome desses profetas do Velho Testamento na Escritura. Por exemplo, Elias. Da onde ele veio? Ninguém sabe. Ele veio do deserto, o nome de Elias. Eliseu era um trabalhador, um lavrador com 12 juntas de bois que ele tinha. Então ele ficou no lugar de Elias, então o espírito que estava em Eliseu era o mesmo espírito que estava em Elias, o Espírito Santo, certo? O mesmo ministério que veio e cumpriu naquele tempo. Hoje nós temos no quarto Elias. Elias vem 5 vezes, primeiro em Elias, segundo em Eliseu, terceiro em João Batista, quarto em Malaquias 4 e quinto em Apocalipse 11. E o ministério de Elias se repete em 5 homens. 5 homens. João Batista foi o terceiro Elias introduzindo o Messias em Israel. Ele disse: eu não sou ele, mas eu tenho algo a dizer para vocês, que depois disso que eu estou anunciando para vocês, vem um que é melhor que eu. E ele então, se eu batizo com água, ele vai batizar com fogo. Amém? Esse Jesus que muitos desejam e querem na vida deles. Só, meu amado, que crer em Jesus e amar Ele, mais do que tudo. Você não pode amar ninguém mais que Jesus aqui na terra. Seria que você está colocando essa pessoa no lugar dele. E amar a Jesus é ter o Espírito Santo por dentro. É ter aquela marca que há muitas pessoas desejam. E querem isso, invejam isso que você tem, mas eles não podem adquirir simplesmente por dizer assim: bom, eu quero isso. Querer é um poder que para o futuro. Você pode dizer hoje: eu quero Jesus. Você tem um grande caminho a caminhar para encontrar Ele, e quando você encontrar onde Ele está nesse caminho, às vezes você caminha dias, anos, meses, horas e minutos, mas você encontra Ele nesse caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E o caminho que Ele abriu para os homens está em Hebreus 10, 19. O caminho de sangue, o caminho de sacrifício,
Nenhum de vocês vem a Cristo por sistema de homem, por denominação ou credos. Você vem por um chamado pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é que te salva, não é uma igreja que te salva. Não é homem que te salva. Nenhum papa pode morrer por você e dizer assim, eu te salvo. Não. Alguém já morreu, esse é Cristo. E Ele está olhando nesse tempo por você. Talvez você pense assim, bom, já pensei tanto nisso, agora eu quero algo que eu estou procurando. Às vezes você sai por algum lugar procurando algo e você não achou porque você não encontrou a realidade daquilo que você queria. Você encontrou objetos, encontrou ruas, encontrou casas onde as pessoas moram, encontrou seres humanos, mas nada identificou o que a sua alma pede. E talvez você ande em vários lugares, mas você não encontrou ainda o que a sua alma está pedindo. E às vezes Deus tem que mesmo até dar um golpe em alguém, tem que cruzar o caminho dessa pessoa, dar um tombo nela para que ela creia nele. Então, aí nós temos que ser sensíveis a saber que Deus anda procurando o seu eleito. E o eleito tem que achar ele, aonde que ele está. Ambos têm que se encontrar e às vezes passa pelo caminho, um mesmo caminho, um passa pelo outro. Mas o profeta diz, o orgulho não deixa você reconhecer Jesus. A vaidade, essa lepra nojenta que existe, chamada vaidade, essas coisas horríveis que as pessoas carregam ainda nesse tempo. Veja, então nós precisamos conhecer até onde nós estamos indo, aonde estamos parados. Alguém já chegou no corpo, alguém já está no corpo, outros estão chegando e outros chegarão ainda mais tarde. Mas todo eleito vai estar reunido num corpo de 7 naturezas. Isso é certo. Deus está esperando que isso aconteça. Mas isso aqui é bom demais, irmãos. Ele diz aqui, agora nós encontramos que Eliezer decidiu que, embora ele fosse um bom homem, ele era de confiança de Abraão. Mas agora ele precisava tomar uma decisão que ele seria vitorioso agora ou não nessa decisão. E nessa noite eu te digo, você só é vitorioso se você tomar decisão a favor de Deus, ou você vai criar um problema grande na sua vida. Amém. Deus não está em grupos algum. A igreja de Jesus Cristo é o eleito, é aquele indivíduo que ele mora dentro dele. Uns dizem, olha, tem que escutar isso, tem que fazer aquilo. Isso, irmãos, Deus trabalha com uns de uma maneira e com outros de outra. Uns gostam de ler bastante, outros gostam de escutar. Amém? Mas eu te digo que a leitura enobrece a eleição. Ali você fica sabendo muitas vezes de coisas que Deus vai te mostrando na leitura. Você vai ler, não entende, volta de novo. E ali vai abrindo algo para você acreditar que Deus está te encaminhando para algo melhor através das mensagens. Aleluia. O modernismo hoje deixou as pessoas meia de um lado e de outro, porque cada um quer fazer o melhor para chegar ao arrebatamento. Mas estão fazendo pelo meio carnal, hein? Toma toda a mensagem, vamos dizer assim, bom, isso aqui é meu, eu vivo isso, hein? Mas vira um egoísta. Então, vira uma pessoa
caminhando num rumo, quando ela devia caminhar na mensagem que ela crê. Isto é perigoso. Eu digo a vocês, eu sigo pregando o que eu entendi desde o princípio dessa mensagem. A noiva está separada sim, o eleito está em todos os lugares. E ele faz parte da noiva. Então, na primeira ressurreição, esses corpos que estão nessas igrejas serão transformados. E nem tudo é santo. Tem alguém que vai ficar sentado no banco, o profeta disse. Amém. Então não adianta ir para aqui ou para ali, porque todo lugar está contaminado. Mas existe uma mensagem que não se contamina. Uma mensagem onde o Espírito Santo lida com cada membro do corpo. Então ele diz aqui, porque era o entardecer, eles tinham que sair para pegar água, aquelas moças, aquelas jovens, era o momento delas ir na fonte pegar água. E ele disse, se eu for a ela pedir água para beber, vê, ele pediu um sinal para Deus, que coisa. E se ela me der água e dizer, eu também darei água aos seus camelos, olha aqui, respeitando a comissão daquele homem, ela não conhecia aquele homem, amém, como eu não conhecia o profeta, mas a identificação do profeta eu conheço, é o Espírito Santo. É aquela coluna de fogo que eu tenho aqui no tabernáculo, na foto. Então o corpo do profeta foi a voz somente. Mas quem cumpriu os requisitos, quem ressuscitou mortos, quem curou enfermos, não foi o William Branham. Ele tinha uma comissão para aquilo. Mas quem curou foi Jesus Cristo, de volta na coluna de fogo dentro da igreja. Isso é o que ele afirmou muitas vezes. E hoje as pessoas acreditam nisso, acreditam naquilo. Veja, mas você sabe que todo o sistema está fazendo milagres. Todo o sistema tem cura divina. Que as pessoas são curadas por fé e tem dons ali dentro, e o Espírito Santo ainda agou aquele dom ali e mexe e cura alguém. Mas se você vai em São Mateus 7:21, o que diz lá? Muitos me dirão, Senhor, Senhor, naquele dia, eu curei enfermos, expulsei demônios. E ele vai dizer, não vos conheço. Que coisa. Não é dom que edifica o eleito, é a palavra, é o grão gerado da palavra. É que identifica quem ele é. Está vendo? Então o caráter de um eleito não é visto muitas vezes porque ele sabe muito da mensagem. Tem pessoas que têm a mensagem toda na cabeça, mas não tem no coração. Falam e citam um versículo onde querem, e nessa internet está cheio disso. E tem leões aí na internet, você sabe? Aqueles que você não pode citar uma coisinha que no outro dia estão te atacando e mostrando 50 mensagens sobre aquilo. E se aquilo foi uma ação do Espírito Santo, o que você faz? Deus trabalha em várias linhas para chamar um eleito, para chamar um predestinado. E aí você lança empecilhos aqui, empecilhos ali, para que essa pessoa não chegue à verdade. Certo? Então tome cuidado com isso. Vá com a mensagem, não vá somente com o seu intelecto, que ele está dizendo aqui. Então ele diz aqui, entrega teu caminho ao Senhor. Entregue seus pensamentos a Ele. Se você está doente e os médicos não podem te ajudar mais, então simplesmente entregue o seu caso a quem?
a Deus e haja como se isto já estivesse feito. Aleluia, glória a Deus. Então vejam bem, algo terá que tomar lugar, ou a pessoa crê ou não crê, são duas coisas, certo? E a fé não é de todos. Tem pessoas ali fora que têm muito mais fé do que pessoas aqui dentro da igreja. Você sabia? E tem pessoas que têm temor de Deus ali fora, mesmo sendo ímpios, pessoas que não entenderam nada da mensagem. E aqui dentro tem pessoas, dentro da igreja, que vêm aos cultos por um costume somente. Eles querem se apoiar em algo para estar no rapto. Mas você agarrado numa coluna, você não vai no rapto. Você vai no rapto com vida vivida. Um exemplo de vida, é isso que você chega lá. É lá. Não é com coisinhas que você faz. Com atitudezinhas, com coisas que você imagina que pode ser feito. Tudo isso é bom. Mas você tem que saber aonde você tem o grão da eleição. Amém? Um eleito jamais escandaliza outro. Jamais. Uma águia, ela chama outra águia com natureza de águia. Ela não sai fora do caminho. Então veja aqui. Amém. Então ele diz aqui: algo terá que tomar lugar, simplesmente não se pode deter isto. Porque Deus é um criador. Aleluia. E se Ele está numa pessoa, Ele cria ambiente onde essa pessoa está. Essa pessoa nunca sai fora do ambiente de Deus. Se ela não gostou do assunto, ela se fecha somente. E pronto. E não vai em frente com aquilo. Um eleito não pode deixar se contaminar com conversa humana. Ele tem que tomar uma direção para que ele possa chegar ao plano de Deus na vida dele. E eu estou falando contigo essa noite mesmo. Talvez você esteja pensando assim: bom, mas eu não pensava que Deus ia tratar comigo nessa noite. Mas é nessa noite que Ele quer tratar contigo, é nesse momento. Então diz aqui, ó, aleluia. Então, a palavra de Deus é uma semente plantada num solo. E esse solo é o seu coração que está ali, a palavra. Agora, se não é um solo preparado para essa semente, não vai produzir. Veja, amém. Por isso que as decisões que nós tomamos são sérias. Amém. E ele diz aqui, ó, esta semente é regada, brota adiante em vida. Não para um dia viver e outro morrer. Isso produz fruto. Se for uma semente com vida, Jesus disse que a palavra era uma semente. Essa semente é pela fé, crendo em Deus. E produzirá seu gênero. Amém. Glória a Deus. Então não adianta se essa semente for plantada numa terra que não tem esse gênero de Deus, como vai produzir isso? Como vai avante isso? É por isso que muitos são batizados e vão embora, até mesmo no outro dia. Mas ai de quem tomar o nome de Deus em vão. Diz o mensageiro: você não pode negar o batismo a ninguém. A pessoa tem que ser responsável com o que faz. Está bem?
Então, a você pode me colocar em gravação. Depois de 30 anos pregando, eu posso dizer que eu nunca tenho pedido, entregado algo a Deus com sinceridade que Ele não tenha dado. Eu me tenha dito porque não podia fazê-lo. Isso está em São Lucas 8, 11, 15. Olha aqui. Se você tomar a atitude mental cerca em direção para qualquer promessa divina de Deus, uma pessoa pode pensar assim: bom, agora eu vou ficar rico. Será que ele fica? Hein? Não. Eu acredito que não. Por quê? A Bíblia diz que aqueles que querem ficar ricos, olha que querem é uma força sua, padecerão muitas coisas, sofrerão muito, né? Mas o eleito se conforma com um prato de feijão ou não? Ou se faltar carne, se faltar o arroz, como é que vai ficar a comida? Como feijão. Será que come? Amém. O eleito come, aquele que tem o Espírito Santo, porque ele sabe como é que Deus lhe testa e lhe prova. Aquilo pode ser por um tempo, todos nós somos testados nisso. Agora, se a pessoa não tem Deus, ela murmura, ela queixa, e é isso que Deus não gosta nas pessoas. Sentar numa mesa e dizer: olha, não tem o que eu gosto, a comida não está boa hoje. Irmãos, isso não deve sair de uma pessoa, a mesmo lugar sagrado, certo? É um lugar sagrado onde a gente come aquilo que Deus põe na nossa mesa. Ah, mas eu comprei com o meu dinheiro. Mas quem te deu o dinheiro? Quem deu a condição de você servir a sua mesa, irmão querido? Pense nisso. Você pode viver em grandes prazeres e uma mesa farta e um dia Deus te testar. Agora, se Ele já te testou, Ele vai continuar contigo daquele jeito até o fim. Agora, se Ele te testar, como que você está por um aperto que está vindo aí? Como você se sentirá no meio disso se você não foi testado e provado? Irmãos, olha aqui. Eles não há para mim tentar entender isso. Isso é assunto de Deus. Isso é trabalhado de Deus. Ele falou e é tudo que necessita. Algo tomará lugar no êxito. Onde é que está o êxito? Amém. Você teve um êxito um dia, saiu do mundo. E também chegou no portão da cidade. Chegou no lugar que Deus te chamou, escolheu o seu pastor, está ali ouvindo. Certo? Mas você tem que encarar o seu êxito, o seu futuro que você tem pela frente. Israel saiu do Egito com um caminho de Deus, a chegar a uma terra prometida, onde reinava leite e mel. Olha ali. Então ele saiu com êxito. Mas aqueles que saíram não puderam passar para a terra porque murmuraram, queixaram, e Deus não gostou daquilo. Mas ele tirou uma nova geração. Oh, glória a Deus! E é por isso que você vê a igreja renovando todos os dias. Entra um, Deus coloca outro. Mas a igreja não para.
ela caminha. Amém? Ela caminha porque Deus preparou esse caminho para ela caminhar. Olha aqui. Então, se tem havido qualquer glória e honra de Deus, eu não tenho estudado para ser um pregador. Quem diz que Deus é tomar o Ilhambrana e dominar tudo? Amém? Vocês pensam que intelecto dirige a igreja? Não. Não. Sabedoria? Não. Tem que ser a de Deus. E Deus sabe que eu não sou um curador. Oh, que coisa, que humildade, que bênção nesse homem. Mas isso apenas tomando Deus em sua palavra, esse é o meu êxito. Oh, glória a Deus. Ele disse que faria. Essas visões são porque o anjo que me encontrou me encarregou dessa comissão. Amém. Quantas pessoas vão para o monte para orar, para ter dons de cura e tudo mais? Hein? Amém. Ele me disse essas coisas. Essa é a razão porque ele nunca olhou e nunca falhou, porque ele foi Deus comigo. Certo? Isso aproximadamente 15 anos, desde que eu tinha aproximadamente um pouco mais de 2 anos. Foi a primeira visão, uma criança. E tem havido literalmente centenas delas e nenhuma falhou. Oh, glória a Deus. E nunca falhará, porque isto é Deus fazendo e não mais um homem. Se tivesse sido eu, isso não teria ido adiante. Tinha parado ali. Porque o homem não pode intervir no que Deus faz. E a coisa mais gloriosa que tem é você deixar Deus te trabalhar a sua mente, seu coração, sua vida diária. Amém. Você saberá quando tem que orar, saberá quando tem que tomar decisões. E ele diz aqui, Eliezer creu e entregou a si mesmo a Deus. Isso que você tem que fazer nesse momento. Então ele poderia ter procurado pelo mundo todo. Poderiam vasculhar através da cidade, procurar algo por ali, ou ir a cada casa. Eles nunca teriam encontrado uma melhor companheira para Isaac do que Rebeca. Será que encontrariam? Não. Não, porque o êxito dele estava no assim diz o Senhor. Amém. Já vamos parar. Até mesmo para esse dia, quando meu velho ritual que eu uso para unir as pessoas. Olha aqui. Uso isso, é o velho ritual metodista. Os leiando, como Rebeca e Isaac viveram felizes juntos, possa esse casal se viver também. Quando o profeta unia essas pessoas, ele repetia isso. E eles se amavam, e isso foi um tipo de Cristo e a igreja, aleluia. Gênesis 24, 10, 28. Note, depois de ter seguido dizendo, isto é meu coração termina
terminou na sua oração. Aqui vem mais uma encantadora dama de toda a terra, uma moça hebraica, jovem, bonita, com um jarro de água. Isso não desonra ninguém. Por isso o profeta disse: você vai conhecer a casa dessa moça primeiro, antes de casar. Vê se ela deixa aquela pia cheia de louças, né, por lavar, e não toma uma direção ao lado da mãe. Ela não será uma boa esposa. Não. Então ele diz aqui, apoiando em seu quadril debaixo do seu braço, ia descansando. Por que o irmão dela não ia buscar água? Essa é a pergunta que muitos fazem. Hein? Aleluia. Por que as moças iam tirar água nesse horário? Hein? Talvez meditando na bondade de Deus, ela ia buscar água. E para qual finalidade ela estava aqui na terra, essa moça? Ela nunca entrou na cabeça dela isso. Mas quando ela reconheceu o mensageiro, ela sabia que seu esposo estava a caminho. E quando você reconhecer o Senhor Jesus, você saberá que o propósito está tudo pronto, está tudo certo, está tudo correto no seu devido lugar. Espere, meu querido irmão, tome sua decisão, vá para a fonte das águas vivas, que é a palavra, procure encontrar um lugar para o seu descanso. Amém? Amém? Então vejam bem que na casa dessa moça tinha comida para eles e para os camelos. E não foi eles que deram comida para os camelos. A casa era completa, moça na fonte buscando água, filho tratando da lavoura e tudo mais. Olha aqui. De repente ela desce até a fonte e tira a água e começa a voltar. E um amável ancião, permanecendo lá, disse: você me daria um pouco de água para beber? Você não gostaria de ter estado lá para sentir o Espírito Santo, o Espírito de Deus vivo? Ele está perguntando. Eu queria sim ver isso. Amém? Eu queria ver isso. Eu lembro uma certa vez que o irmão Brana entregou a pior mensagem que ele tinha na noite e a esposa dele viu ele abatido. E quando ele saiu lá fora, ela disse: querido, você pregou muito bem essa noite. Ele disse: isso foi um consolo para mim. Então, vejam vocês o que é uma esposa. O que ela produz? Não é só fazer a comida, não é cuidar das obrigações, mas cuidar do seu marido também. Veja, um dia Deus vai nos permitir falar disso. E ela deu água e ele também e aos camelos. Então o momento veio que ela teve que fazer uma decisão. Ele deu a ela os braçaletes e assim por diante. E contou-lhe a história ali. E aqueles braçaletes informou ela os dons que ela tinha para ser uma boa dona de casa. Amém. Já vou terminar. Agora veja, a única maneira que ela tinha era a história do servo Abraão. Então somente a fé vem pelo ouvir.
Ela ouviu que Abraão tinha um filho que era herdeiro de todas as coisas. Abraão era rico. Será que ela foi por interesse da riqueza de Isaac? Ou ela tinha um êxodo no coração para cumprir? Aqueles pequenos presentes eram somente uma pequena mostra do que ela seria para o futuro. Apenas um pequeno símbolo da grande riqueza que Abraão tinha. Que seu filho ia herdar tudo isso. Ela creu na história, ela creu na palavra do mensageiro. E eu digo a vocês, nessa noite, eu creio na mensagem do profeta. Ó, e seus pais creram na história, Romanos 10, 17. Amém? Amém? E aqui ele segue dizendo o quanto foi duro para a mãe isso, do irmão dela, que o pai não era mais vivo. Com aquela decisão de Rebeca. Tão rápida. Mas quando Deus trata com a pessoa, ela não deixa para amanhã. Espero que você não deixe a sua decisão para amanhã. Tome hoje mesmo. Nesta hora, curve a sua cabeça, que eu vou orar por você. Pai Celestial, foi tão agradável estar aqui. Tão agradável ler essa mensagem, Senhor. Tão bom ouvir a Tua voz. Eu sei que isso teve uma finalidade, eu sinto essa unção aqui. Sei que o Senhor estava presente para ajudar alguém nessa noite. E talvez alguém se manifeste, Senhor, com decisões agora a ser tomada. Dirija os Teus filhos. Faz que eles entendam que isso aqui não é um trabalho do homem, é o trabalho de Deus. Nós cremos na Tua palavra e confiamos, Senhor, que isto vai ao encontro do coração do eleito. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ó meu Deus, eu oro para a Tua glória. Amém. Irmãos, sábado, se Deus quiser, nós temos o culto aqui no Capão do Leão. Domingo nós temos a escola. E à noite vamos ter o culto também aqui no domingo, se Deus quiser, às 19 horas. E dizendo a vocês que estamos organizando tudo para esperar vocês aqui, né? No dia 2 de janeiro, né? Se Deus quiser, na sexta-feira à noite já estamos recebendo vocês aqui. Venham, nos avisem quem vai chegar, porque nós temos que estar sabendo quantas pessoas mais ou menos nós vamos ter nesse pequeno evento que vamos ter aqui. Não é um grande evento, é com a igreja somente com nossos grupos. Não há convidados de fora. Nós vamos estar aqui para uma ceia, a primeira ceia do ano. Venha preparado, consagrado, santificado, preparado para estar aqui nesse evento. Então, esperamos que sexta-feira à noite já estamos recebendo vocês aqui. Venham todos, há lugar para todos, sim. Deus é perfeito e quando Ele mexe as coisas com a gente, Ele sabe o que faz. Ninguém tem que se preocupar onde vai dormir, o que comer, estejam prontos para estar aqui. E se não tiver comida nesses 3 dias, isso ninguém vai morrer. Tem comida espiritual à vontade, não é? Simplesmente tome a sua decisão, espero que Deus ajude todos vocês. Aqui é um lugar simples, né? Aqui não é lugar de famas, né? Não, aqui é um lugar simples. Então, bem-vindo todos a vocês. Nos comuniquem. Veja se você vai estar aqui ou não. Esforce para estar, né? Nós estamos esperando vocês. Deus abençoe a todos.